Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nesse dia a qual o Senhor nos concedeu, eu dou início aqui, meus irmãos, para a honra e glória ao Senhor, uma série de estudo, um estudo que vai impactar o nosso entendimento, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a entender, a absorver o que o Senhor quer nos falar através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse estudo, meu irmão, certamente vai nos ajudar a compreender o propósito de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes, a gente lendo uma palavra, a gente lê e não entende, pois nessa palavra muitas vezes está a entrega de uma promessa, literalmente para as nossas vidas. E pelo fato da gente não entender, a gente acaba aqui perdendo a bênção. Então, meu irmão, hoje eu dou início a essa série de estudos com vários temas, com várias perguntas, com vários diálogos que muitas vezes a gente não entende, mas que a gente vamos entender conforme o nosso estudo vai se progredindo. Amém, meus irmãos? E eu conto com os irmãos, aqueles que querem se fortalecer, que buscam a presença de Deus, que buscam a promessa de Deus. Ei, me acompanhe, me segue aí, amém? Você que não é inscrito no meu canal no YouTube, dê uma passadinha aí, meu irmão, se inscreva, acione o sininho de notificação, deixe o seu like e vamos aprender, meu irmão, sobre a palavra de Deus. A melhor coisa que a gente temos que fazer é compreender e entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Ouvir a voz de Deus e entender é a maior dádiva que Deus nos dá. E para isso, meu irmão, nós precisamos estudar, ouvir a palavra de Deus. E para honra e glória ao Senhor, eis-me aqui, meu irmão, para ajudar os irmãos a entender esse livro que é tão poderoso, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que todos venham a se edificar, a se fortalecer com essa poderosa palavra, com essa poderosa aula, esse estudo a qual o Senhor vai nos guiar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Meus amados, quero começar aqui vamos começar a falar sobre enfermidades. Uma pergunta clássica que eu mesmo sempre faço é o seguinte: Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Agora, por isso, os crentes não devem ficar doentes? Veja só, meus irmãos, Jesus levou sobre si a minha, a sua, as nossas enfermidades. Agora, por esse motivo, por essa razão, eu, você, todos os crentes cristãos não devem ficar doentes? Glória a Deus. É muito comum, meus irmãos, é muito comum ouvirmos alguns crentes afirmarem que o cristão que está doente não deve aceitar essa condição. Por quê? Porque Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades. E por isso, os cristãos, os crentes, não devem ficar doentes. O texto que é usualmente usado para essa afirmação, meu irmão, é Isaías, no seu capítulo 53, no seu versículo 4, que diz assim: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Segundo, meus irmãos, segundo os muitos aí, esse texto seria o embasamento de que o crente, o cristão que está doente, está em pecado ou está com uma fé pequena. Por isso precisa exercer a sua fé com mais firmeza. Essa doença foi levada por Cristo lá na cruz e não deveria acontecer na vida desse cristão, desse crente. Eu tenho dificuldades, meu irmão, de crer nesse conceito por alguns motivos que eu vou expor agora. Primeiro motivo: qual seria o significado de enfermidades? No texto de Isaías 53, versículo 4, no hebraico a palavra é sholi, que significa doença. Mas será que o texto está falando de doença física? Glória a Deus! Creio que a obra de Jesus pode sim repercutir positivamente em nosso físico. Porém, o contexto parece nos indicar que os benefícios curativos da morte de Cristo têm um alvo muito mais espiritual que físico. O versículo 5 desse mesmo texto de Isaías nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Note, meu irmão, note aí que a doença citada no contexto são as transgressões, são a iniquidade que aponta para o ser humano, afundando no pecado. Olha só, meu irmão, Jesus foi transpassado e moído por causa dessas doenças, os nossos pecados, e não doenças físicas. Note ainda que essa obra curativa de Jesus sobre essas nossas doenças nos tornou sarados. Glória a Deus, aleluias. A ênfase, meu irmão, aqui não é um problema de saúde do nosso físico, mas do nosso espírito. Jesus nos sarou das consequências de nossa pior doença, o pecado. Jesus não morreu na cruz para que eu não tivesse mais uma dor de cabeça, uma dor de coluna ou uma doença. É claro, meu irmão, que aquilo que está em nosso espírito pode repercutir no físico, mas isso significa que a obra de Jesus foi para nos livrar de todas as doenças físicas e que nunca deveríamos ficar doentes fisicamente. Segundo, considerando que Jesus tem levado nossas doenças físicas lá na cruz, como alguns aí dizem, como podemos harmonizar esse pensamento com o fato de que milhares de cristãos e crentes ficam doentes todos os dias e até morrem em decorrência dessas doenças no mundo inteiro, meu irmão? E ainda o fato de vários crentes terem ficado doentes na Bíblia Sagrada, Paulo, Timóteo, Lázaro, Trofimo, etc. Nesses momentos, me lembro de um pedido de oração que vi no Facebook do grande evangelista Billy Graham, reconhecido como um homem de Deus e que está seriamente doente. Servos de Deus ficam doentes, meu irmão, o tempo todo, e nem por isso estão longe de Deus. Ora, seria a obra que Jesus fez na cruz fraca ou mal feita a ponto de não fazer efeito na vida dos seus servos? Meus amados, essa obra de Jesus
estaria apoiada em nossas obras e não nos méritos dele. Olha, o texto de Isaías, ele é enfático ao dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, meu irmão, não há margem alguma para pensarmos que algum crente verdadeiro são sarados ou outros não. Ou que crentes podem ficar sarados em alguns momentos e em outros não. Em meu entendimento, o texto de Isaías só consegue estar harmonizado com a salvação pela fé, que não é por obra do ser humano, e que é operada totalmente e plenamente por Deus. Só assim o fomos sarados. Se cumpre, sem dúvida alguma e plenamente na vida do ser humano. A obra de Jesus citada por Isaías é a de remissão dos nossos pecados, nossa maior doença. Terceira, assim concluam que o argumento que Jesus levou todas as nossas doenças físicas lá na cruz e que não podemos ficar doentes, não tem embasamento no contexto e nem no texto de Isaías. Devemos sim buscar a cura no meio que Deus colocou diante de nós, na medicina, por exemplo. E por que não também no agir sobrenatural de Deus? Olha, meu irmão, quando necessário, o sobrenatural de Deus, ele vai agir. Temos que também agir. Porém, não podemos afirmar que se um crente está doente, isso significa que a obra de Jesus não esteja sendo feita na vida dele. Muitos cristãos, crentes verdadeiros, inclusive, morrerão vítimas de doenças e morrerão plenamente na presença de Jesus, sem qualquer prejuízo na obra de Cristo na cruz. Meu irmão, não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu já fui e já sofri muito com isso, mas não me dei por vencido não, meu irmão. Não me dei por vencido e não deixei ser derrotado pelos inimigos. É por isso, meu irmão, que nessa manhã eu dei início a essa linda obra, essa poderosa obra, um estudo focado em entender a palavra de Deus. E até aqui, meu irmão, eu creio que você já entendeu aonde o Senhor quer chegar nessa palavra poderosa, nesse estudo poderoso, a qual Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso os crentes não devem ficar doentes. Devem sim, os crentes ficam doentes, os crentes morrem. E nem por isso ele perdeu a salvação, nem por isso ele deixou de fazer a obra. Ele foi glorificado, foi remido pelo sangue de Cristo. Isso significa que a obra de Jesus não esteja sendo feita na vida de muitos crentes que morrem. Está sendo feita, foi feita. Mas muitos já morreram e vão morrer na presença de Jesus, sem qualquer prejuízo da obra de Cristo na cruz. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. E esse daqui, meu irmão, é o nosso primeiro estudo. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer, nos ajudar daqui em diante, para que Ele nos instrui a trazer estudos mais profundos, estudos que do dia a dia
de temas do dia a dia que nos ajuda a continuar a vencer o nosso mal a cada dia. Meus irmãos, até aqui sou grato ao Senhor, sou grato a cada um dos irmãos e creio em Cristo Jesus que essa série de estudos nos ajude. Eu creio que vai nos ajudar e vai nos fortalecer sim, meu irmão. Amém? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Meus irmãos, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Creia nessa palavra, creia nesse estudo, se aprofunde mais, abra sua Bíblia aí, estude, vê o texto, vê o contexto, tá bom, meu irmão? Se fortalece aí, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, que o seu dia venha a ser ricamente poderosa, cheia de graça, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, um mensageiro da palavra do Senhor. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro.